A gente volta a falar sobre a situação no Afeganistão. Enquanto os Estados Unidos diminuem as operações de retirada no país, uma nova explosão foi ouvida hoje perto do aeroporto de Cabul. A gente tem as informações ao vivo de Nova York com a nossa correspondente, a Heloísa Vilela. Heloísa, a gente já sabe o que foi de fato essa explosão. Muito bom dia para você. Bom dia. Olha, 2 oficiais do governo americano confirmaram à agência Reuters que essa explosão foi resultado de um ataque americano a suspeitos de pertencerem ao grupo terrorista Estado Islâmico K. O Estado Islâmico K foi o grupo que assumiu responsabilidade pelo ataque no aeroporto de Cabul na última quinta-feira, que matou 170 civis e 13 soldados americanos. No dia em que esse ataque aconteceu, o presidente Joe Biden prometeu que caçaria os responsáveis e faria com que eles pagassem por esse ataque no aeroporto de Cabul. E realmente um ataque americano próximo à cidade de Jalalabad matou 2 integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico K. E agora esse novo ataque aconteceu nessa manhã e o governo americano, então, através de 2 fontes, está confirmando que foi de autoria do governo americano. Na madrugada de ontem para hoje, os Estados Unidos pediram a todos os americanos que se afastassem do aeroporto de Cabul. É a segunda vez que isso acontece, porque havia indícios de um ataque iminente na região do aeroporto. O governo americano diz que o risco de um ataque terrorista é cada vez maior e isso vem acontecendo desde a quarta-feira dessa última semana. O governo americano, então, pediu aos cidadãos que se afastassem dali porque o risco era grave e era concreto. Bem, agora o governo, então, fez esse novo ataque. Joe Biden já disse ontem que o primeiro ataque próxima à cidade de Jalalabad, que matou 2 integrantes do grupo terrorista, não era o último, ou seja, não seria o primeiro e último. Desde o ataque ao aeroporto de Cabul, que ele disse que deu carta branca às Forças Armadas para que respondessem, que fizessem com que o grupo terrorista pagasse por esse ataque. Joe Biden deixou hoje a Casa Branca e foi para Delaware, para a base aérea de Dover, onde chegarão os restos mortais desses 13 soldados e fuzileiros navais americanos mortos no ataque da quinta-feira. Lá ele se encontrou e vai conversar com as famílias desses soldados e vai esperar então o horário em que eles chegam e que os corpos são transferidos. Joe Biden disse, a Casa Branca tinha dito já que ele queria sim conversar com todas essas famílias. A movimentação no aeroporto de Cabul é cada vez menor. Hoje haviam 1.000 civis esperando para embarcar. Segundo os aliados, mais de 114 mil pessoas deixaram o país desde a tomada de Cabul por parte do Talibã. E agora 1.800 soldados americanos já deixaram o aeroporto. Os Estados Unidos tinham um contingente de 5.800 soldados, agora tem apenas 4.000. E é o que o Departamento de Estado e o Pentágono vinham dizendo, que essa redução ia começar e nesses últimos dias a prioridade seria para a retirada dos soldados. Os civis que estão lá também vão embarcar, mas agora a prioridade é desmontar essa operação militar que vai chegando ao fim para encerrar esses 20 anos de guerra no Afeganistão. Eu volto com vocês. Oi, Luísa, sobre a situação no Afeganistão, é sempre bom relembrar aqui para o nosso telespectador, o prazo está terminando, depois de amanhã termina o prazo para retirada, é 31 de agosto. Alguns países da Europa, ou quase todos, já encerraram então essa retirada e os Estados Unidos ainda fazendo. Mas o que a gente vê até esse momento ainda é imagem de desespero de parte dos afegãos, especialmente aqueles que contribuíram com os governos ou com a intervenção militar dos Estados Unidos para sair no momento de desespero, e agora é o Talibã ainda, o governo americano, tentando
Quem diria, a gente viu alguns dias atrás, o governo americano tentando um acordo com o Talibã, porque agora tem esse outro elemento que é o Estado Islâmico cá. Diante de tudo isso, a gente também está em atenção nos Estados Unidos, como você disse, para essa chegada dos corpos dos soldados americanos que morreram nesse atentado. Muito jovens, inclusive, esses soldados. Queria que você me dissesse um pouco do termômetro da comoção por aí e se o presidente Joe Biden vai fazer algum pronunciamento à nação nesse momento. Olha, por enquanto não existe nenhuma previsão de pronunciamento de Joe Biden e eu acho que, pelo que a gente conhece do comportamento dessa administração Biden, certamente será um momento muito solene, com muita solenidade mesmo e reverência na recepção desses corpos e no tratamento a essas famílias. Esse acordo com o Talibã para garantir a situação de segurança até o último minuto, a gente deve se lembrar que isso vem sendo costurado há muito tempo. O ex-presidente Donald Trump fez um acordo com o Talibã em fevereiro do ano passado, que foi justamente o que possibilitou essa saída agora. Ele deu prazo para sair e Joe Biden resolveu cumprir esse prazo, estendeu alguns meses para poder planejar a retirada, mas é um acordo com o Talibã que permite toda essa operação. O Talibã é quem controla e faz a segurança na área externa do aeroporto. E para que os Estados Unidos retirem suas últimas tropas, eles terão que assumir posições estratégicas no aeroporto. Essa transferência de comando, a gente não tem detalhes de como ela vai acontecer, mas ontem os talibãs já diziam que estavam começando a assumir posições de controle no aeroporto. Vai haver essa troca de comando e é preciso, então, uma coordenação muito grande com o Talibã para que ela seja feita com o mínimo de segurança, se é que se pode falar de segurança, na cidade de Cabul, capital do Afeganistão, hoje. Mas é o momento em que o governo americano diz que é o mais perigoso de toda essa retirada, é o mais tenso e o de maior risco. Então, isso vai acontecer nos próximos dias, a redução das tropas já é uma realidade e elas vão sair até o prazo estipulado, que é a terça-feira. Agora, o presidente Joe Biden já está na base aérea de Dover, possivelmente já a portas fechadas, encontrando com essas famílias. Eu volto com vocês. Pois é, né, Heloísa? Então tem essa orientação para que americanos e civis fiquem longe do aeroporto, ao mesmo tempo tem essa operação para retirada das forças americanas do Afeganistão. Queria entender melhor como que isso está funcionando aí, qual que é a orientação que o governo americano tem dado e então reforçar também que teve agora uma explosão e, segundo a agência de notícias Reuters, essa explosão teria sido então resultado de uma ação americana contra integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico K, é isso? Exatamente. Esse grupo terrorista, ele foi formado há coisa de 6 anos e eles são dissidentes do Talibã. São militantes mais radicais que acham que o Talibã não é radical o suficiente. Eles são conhecidos por ataques que têm como objetivo matar o maior número indiscriminado de pessoas possível, que foi exatamente o que a gente viu no aeroporto de Cabul na última quinta-feira. Então, esse grupo é inimigo do Talibã. Então, é um inimigo comum dos Estados Unidos e do Talibã. E esse ataque de hoje é o resultado justamente de uma promessa feita por Joe Biden, que iria atrás desses responsáveis, dos responsáveis por esse ataque no aeroporto de Cabul na quinta-feira, que matou 13 soldados americanos, além, claro, de 170 civis. Bom, a primeira resposta foi aquele ataque perto de Jalalabad, que matou 2 homens e deixou um ferido. Agora, o governo americano não confirmou se eles tinham uma relação direta
com o planejamento do ataque do aeroporto de Cabul. Aparentemente não tinham, eram integrantes desse grupo terrorista, mas não tinham uma conexão direta com o planejamento do ataque da quinta-feira. E agora a gente precisa aguardar um pouco mais informações e confirmações oficiais do Pentágono a respeito do ataque de hoje. Quem eram os alvos ou quem era o alvo e se ele tinha uma relação direta com o homem-bomba que matou essas pessoas todas na quinta-feira. Então, essa confirmação a gente ainda não tem, mas a redução da atividade, o final dessa missão de retirada já foi anunciado. Agora ela não tem mais um objetivo de retirada de civis, e sim de retirada das tropas. É uma mudança de missão, né? Eles vão retirar os civis que ainda estão no aeroporto, mas o objetivo agora é desmontar os equipamentos militares, recolher as tropas e trazer todos de volta aos Estados Unidos. E por isso é que é perigoso, porque, por exemplo, eles têm lá no aeroporto de Cabul equipamentos que conseguem impedir ou neutralizar ataques com foguetes. E na medida que eles começam a retirar esses equipamentos, eles se tornam mais suscetíveis, né? Mais frágeis na sua capacidade de se defender, e por isso mesmo precisam dessa coordenação com o Talibã para garantir a segurança das tropas e dos civis que ainda se encontram no aeroporto de Cabul. Eu volto com vocês. Heloísa Vilela, então, falando sobre essa nova explosão no aeroporto de Cabul, também falando um pouquinho de geopolítica, né, Heloísa? É um momento delicado também para o presidente americano, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tem sido acusado, inclusive, de abandonar os afegãos à própria sorte nesse momento. E o que a gente vê lá no Afeganistão agora é realmente uma disputa entre o Talibã e esse Estado Islâmico K, que pode sacrificar realmente muitos afegãos. Heloísa, obrigada. A gente volta daqui a pouquinho com você, trazendo mais informações, tá? Obrigada.